ATPVE, ele é um documento que ele é eletrônico, e a opção de assinar eletronicamente é uma delas, senão você pode fazer também a impressão do documento e fazer via cartório, como você falou, Exato. da forma convencional. Existem pessoas que preferem fazer dessa forma ainda por uma questão de segurança, né? Se sentem seguros em fazer desse jeito. E é aceito também numa transação de compra e venda normal também. Aí o cartório que informa para o Detran. Exatamente. Em vez de, eletronicamente, ele sai do aplicativo, do .gov direto para o Detran, e quando é do cartório direto para o Detran. O vendedor, muitas vezes, ele tem medo de assinar o ATPV ou assinar o DUT e não receber da administradora. Ele não entende que é uma regra geral de qualquer administradora de consórcio, creio eu, você vai me desmentir se eu estiver errado, que ela só pede a assinatura do DUT para poder, ela só pode, inclusive, quer dizer, tem administradora, eu já vi, que aliena sem a assinatura do vendedor. Eu já vi. Eu já vi também. Mas é bem difícil. As administradoras preferem ter a assinatura do vendedor para ter uma espécie de anuência da inclusão de gravame, né? Se você fosse o administrador, você pediria pelo menos para o cara assinar? Eu acho que sim. Eu também. Eu acho que, no mínimo, fazendo uma transação, você precisa saber com quem você está lidando. Por mais que, ele vai reconhecer firma lá depois, mas pelo menos assina e depois leva para o seu reconhecimento e assinatura do livro. Uhum. Tá? O Detran permite fazer isso, os cartórios também aceitam. Então, o que custa ter isso para que eu possa, de fato, colocar a alienação fiduciária? Que a inclusão de uma alienação, você tem a intenção do gravame colocado no documento, é minha, que como administrador, a responsabilidade é minha. Eu, como administrador, eu também vou ter um login, uma responsabilidade dentro da base de gravames, base nacional de gravames, para colocar esse restritivo lá dentro. Aí eu coloco a alienação e o cliente desiste de fazer todo o negócio. Para tirar não é simples. Você sabe disso, acho que a gente já deve ter tratado algum caso. Eu já dei um caso meu, assim, carro meu. Dentro de 30 dias, você até que consegue ser um pouco mais rápido. Tive que mandar cartinha para B3. Processo administrativo dentro da B3, justificado junto ao Detran. Cara, então, a administradora teve que mandar uma procuração que constava 35 pessoas dentro da procuração. Então, olha como que é a complexidade. É um problema que ninguém quer ter. O cliente nunca quer ter um problema, a administradora também não quer ter esse problema, quer ser ágil. Tem a assinatura do vendedor, tranquilo, vai embora, né? É isso aí. E o que a pessoa também não sabe, assim... deixa eu falar, só para a gente emendar aqui, sim. O imóvel, né? Isso. A gente falando da alienação fiduciária do imóvel. Então é a mesma coisa, só que é um contrato mais extenso, é feita uma minuta sempre antecipada, onde tem o comprador, o vendedor, o garantidor, né, a empresa, né, de consórcio que está ali também, que de certa forma está afiançando, né, entregando o crédito e responsável pela entrega desse crédito. Okay. Nessa minuta são citadas leis relacionadas ao sistema de consórcio e ao Código Civil que falam sobre alienação fiduciária e também tem responsabilidade da administradora. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o nosso papel como administrador não é simplesmente fazer a entrega, a gente é responsável por uma boa entrega. Uhum. Dentro de um setor, quando você fala do Sistema Imobiliário Nacional, do SFI, SFH, há uma responsabilidade sobre aquele cara que oferece crédito também. Para esse cara que oferece crédito, ele tem que saber para quem... Olha, eu estou vendendo para você, sua compra, a compra que está acontecendo, essa operação, essa transação, é segura. O imóvel existe, ele tem base jurídica legal, ele está regular, a garantia está bem constituída e você, como meu cliente, fez uma excelente compra. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre isso. E isso acontece no processo imobiliário. Por isso, de se olhar as certidões de comarca, onde ele reside, onde ele trabalha, verificar se não há nenhum processo judicial, trabalhista, cível, e que possa incidir depois sobre essa garantia, até com uma obrigação, muitas vezes, de tirar a alienação fiduciária e devolver a propriedade ao antigo proprietário e ela já ser retomada em seguida por uma instituição de crédito, por um Ministério do Trabalho, por uma ação trabalhista. Mas se acontecesse depois, é uma pergunta idiota, mas vai, depois da venda nada a ver, é que vocês têm que puxar, é a famosa certidão dos 10 cartórios. Que antigamente era 10 cartórios são os protestos. Né? Aqui em São Paulo, se falar de circunscrição imobiliária, procura-são 18 cartórios, mas para se procurar bens, né? E hoje a gente fala de buscar a nível municipal, se falando do imóvel, nível estadual, se falando de pessoa física e jurídica, e nível federal, se falando de impostos e tributos federais. Olha, tem que olhar tudo isso, porque tudo isso, posterior à aquisição,
ele pode ser um fator que você perca o imóvel. Tá? Então isso é algo muito sério, eu não posso Não colocar um constando dinheiro... nada. Ok, perfeito. Eu já tive, eu vou falar assim, a carreira de 30 anos, né, de consórcio. Em fevereiro eu completei, graças a Deus, 30 anos no setor. E eu vi um caso que foi questionado judicialmente pelo Ministério do Trabalho, pela Justiça do Trabalho, né, sobre um processo de aquisição que o consorciado fez e que o antigo proprietário tinha uma ação trabalhista e, inclusive, numa comarca diferente do informado pelo nosso cliente, né? Mas o processo deu tudo certo, sabe por quê? A gente olhou as certidões. O princípio de boa-fé com a administradora garantiu de uma forma muito forte, muito fidedigna, de que a administradora tomou todos os cuidados, constituiu muito bem a garantia e que aquela ação não poderia estar sobre aquele imóvel também. Então a gente conseguiu manter a garantia com o nosso cliente, ele continuou pagando e foi até o final, graças a essa documentação toda. Nesse caso, se tivesse havido o reverso, a administradora que teria sido responsabilidades em relação ao cliente. Se comprovado que ela não olhou a documentação, que ela foi omissa em determinado ponto, iria ter um prejuízo para o grupo de consórcio.